Agora está com som? Está sem som ainda? Agora está com som. Ótimo. Beleza. Estão me ouvindo bem, então? Então buscamos fazer a avaliação desse roteiro que nós estamos trabalhando no mês de setembro, que é acerca do suicídio. A Organização Mundial da Saúde, ela tem feito uma campanha maciça sobre a prevenção do suicídio. Eu me lembro que a partir da década de 90, buscando as orientações dos benfeitores espirituais, a Federação Espírita Brasileira, ela massifica esta campanha de não ao suicídio. É bom a gente fazer uma avaliação de que nós não somos contra o suicídio. Nós fazemos justamente uma campanha de prevenção ao suicídio, para que não haja, para que as pessoas não se debrucem nessa loucura e perca a oportunidade santificada da vida. Mas é preciso que a gente possa lembrar que nesse aspecto, pela Organização Mundial da Saúde, que nós temos em cada 100 mortes, nós temos um suicídio. A cada 100 mortes, nós temos um suicídio. Isso quer dizer que a cada 30 segundos, alguém se suicida no mundo. Nesse exato momento em que nós estamos abrindo este diálogo, em alguma parte no mundo, alguma pessoa está cometendo esta loucura. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Então é muita coisa. A cada pessoa, a cada 100 pessoas mortas, é através do suicídio. Então veja, o quanto nós temos que fazer campanha, nós temos que ser previdente nesse contexto para com a humanidade. E aí eu vou pedir a vocês que possam nos ajudar em termos de trazer as suas contribuições para esse tema da noite, que é a melancolia, nos tempos atuais, com o processo da depressão. Então vamos nos perguntar: o que é para mim mesmo a melancolia? Como é que nós poderemos ver qual é o sentimento da melancolia? Que muitas das vezes se apresenta na nossa intimidade. E aqui nós temos alguns companheiros participando, que são pessoas que contribuem nessa ótica para que nós possamos desenvolver, porque nós não sabemos, nós estamos pautados em cima das informações dos órgãos oficiais
e da codificação espírita, né? Como advertência. Então vejamos que os espíritos vai nos dizer que a melancolia é um processo de tristeza que adentra a nossa alma quando nós estamos encarnados. E esse processo de encarnado faz com que nós sintamos saudade do mundo espiritual ou nos sentimos presos no corpo físico. Daí o porquê de nós entrarmos nessa tristeza aparente, querendo de certa forma se libertar. Mas também poderemos entender que esse processo ele pode ir tomando corpo massificado. A melancolia pode trazer esse processo de ampliar as ideias malsãs que às vezes nós carregamos. E aí nós vamos perdendo o rumo da nossa própria identidade no contexto da vida. Ser melancólico, é claro que nós vamos nos sentir, muitas das vezes, infelizes. Se eu estou triste, eu estou infeliz. Eu estou com saudade de algo da minha leveza. É o espírito que ainda não pôde ter uma consciência que ele precisa da prova para evoluir. E ele quer refutar a prova, ele quer sair do corpo físico, ele quer se ver livre. Ainda mais quando é um espírito, né, totalmente comprometido. Um espírito rebelde, por exemplo, um espírito irresponsável que está no corpo físico, pelo amor bendito do Criador, para que nós possamos, na verdade, nos permitirmos nos trabalhar. E aí esses espíritos recalcitrantes, eles se sentem aprisionados no corpo. E ele quer sair do corpo, porque tem uma leve ideia de que fora do corpo físico, isso está no inconsciente, né, pode te dar uma condição de movimentar-se sem peias, né, sem regras, enfim, podendo burlar ou achando que vai burlar o próprio sentido da lei que ordena a mente humana. Então isso faz com que a alma ela vá se emparedando, ela vai criando um sistema de fuga para si. Então ele perde a oportunidade de se centrar no valor. E aí é que começa, de certa forma, a vir as ideias perniciosas, as ideias doentias, que vai minando a alma, vai trazendo algumas condições de enfermidade nesse processo que nós nos apresentamos melancólico, né? Porque a melancolia nada mais é de que um processo que pode nos despertar determinados valores não benditos, valores que muitas das vezes vão nos colocar para baixo, né? O medo, o homem melancólico, ele tem medo. E se ele tem medo, ele quer a fuga. E se ele quer a fuga, ele vai, de certa forma, se minando e ficando... Causou aqui alguma coisa aí que eu não... Então, sem a verdadeira condição de entender a si mesmo. Então é preciso que nós possamos nos municiar de entendimento acerca, para que possamos nos auscultar e direcionar
o outro que possa estar em nosso campo. Neri diz: eu acho que é um conjunto de sentimentos que acabam levando ao estado melancólico. Sim, o sentimento, na verdade, que deságua na alma, que é da sua plena liberdade. Esse é o sentimento. Então, esse conjunto, ele vai ser construído depois desse sentimento. Eu quero a minha leveza, eu quero ser livre. Não é assim que acontece? Então, nesse contexto, aí vai se criando o conjunto de enfermidade, né? Como o processo de culpa, de ressentimento, de medo, processo muitas das vezes violento, processo de estresse, enfim, ele vai assomando, porque isto uma conquista da alma que ainda não soube transcender nesse caminho. Então, essa melancolia, ela passa um processo, muitas das vezes, dessa fuga. E o que é que nós poderemos falar de fuga, ligado a esse processo depressivo da humanidade? Porque isso está também no contexto da Organização Mundial da Saúde. Veja que nós estamos fazendo essas ligações para que fique bem claro que o processo da ciência, ela avança de acordo com o despertar do homem, o seu comprometimento com o próprio homem. Então, a depressão, nesse contexto melancólico, nos diz a Organização Mundial da Saúde, e pasme, nós temos um número muito grande de depressivos no mundo, né? Ele diz que a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Milhões de pessoas, ou seja, 300 milhões de pessoas, 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com esse transtorno, de crianças a jovens, a adultos. 300 milhões de pessoas no mundo, né? É a doença do século, e a nos convida os espíritos benfeitores a esse entendimento. E depois vem a própria Organização Mundial da Saúde e vai ratificar a preocupação desta doença do século, né? Isso quer dizer que há alguma coisa na nossa individualidade que nós ainda não sabemos, né, o que é, e precisamos investigá-la. Mas para isso nos basta coragem, ou deveremos buscar esta coragem de fazer com que nós possamos descobrir o que existe dentro de nós para isso. Parâmetros inconscientes que nós carregamos, né, de culpabilidade, e que muitas das vezes nós não temos esse acesso. Precisamos buscar este acesso. E aí é que nós convidamos, que a doutrina dos espíritos nos oferece essa possibilidade desse mergulho para que nós possamos nos entender. Um dos primeiros mergulhos é o autodescobrimento. Auto se descobrir, auto se perceber, auto se investigar. Nós precisamos ter essa coragem. Não são padrões mais rudimentares do homem do século I dizer: isso é coisa de mal. De declínio da nossa vida. E nós estamos em um processo ascendente de consciência, ou buscando, de certa forma, reaver essa consciência do liminar dos tempos de criação, quando a providência divina nos cria simples e ignorantes.
estamos nessa busca, né? Mas esse processo de demência na melancolia, né, que invade o nosso sistema, o nosso ser, né, na tristeza, na apatia, né, nós possamos desaguar para esse processo do suicídio. Como? Desistindo da vida. Quando nós achamos que nada dá certo para nós, quando nós achamos que nós não somos merecedores de algo e que nós recuamos na tristeza para um local fechado, para um local escuro de nós mesmos, nos trancamos no quarto, né? Ou no nosso próprio quarto da individualidade, poderemos estar no meio de outras pessoas, mas nós estamos alheios, estamos catatônicos, sem, na verdade, nos permitir vivenciá-la, né? Trocar ideia com essas pessoas. Então, nós, muitas das vezes, buscamos o caminho da nossa retirada pela fuga do suicídio, né? E aí é que vem uma parte do Livro dos Espíritos, bem apropriado, que ele vai nos dizer sobre o desgosto da vida. Desgosto da vida, que está lá no capítulo 1, na parte 4 do Livro dos Espíritos, na questão 943, que ele vai nos dizer, o Kardec vai perguntar, Kardec não esquecera de nada naquela época, ele vai dizer, de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Olha como ele diz, sem motivos plausíveis. Rose, decorações de bolo, me parece que é o nosso irmão Anísio, ele diz, acredito, guiando o ser, se sente desvalorizado e desprezado. Ele entra nesse estado de melancolia e depressão, né? Muitas das vezes não é desvalorizado, é a própria estrutura dele espiritual. Ele carrega. Muitas das vezes ele não é desprezado, ele é cuidado, ele é amado, ele é envolvido, mas ele traz nos seus aspectos sombrios do passado essas condições. Claro que nós não vamos fechar questões nessas condições, Anísio, porque não é tudo de uma forma que nós achamos que é. Existe essa possibilidade também, né? Muitas das vezes o desprezo daquele que viera primeiro, que se preparara para recebê-la como educadores e não fez a sua parte. E isso pode agravar o processo desse indivíduo. Então nós não fechamos questão, mas a maior condições disso, no seu mapeamento, está na sua estrutura espiritual, está no seu bojo, que ele vai apresentar na atual existência, né? Muito boa a sua contribuição. E veja que Kardec, em cima disso, ele vai nos dizer, efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então percebamos que essa melancolia depressiva no homem, o que mais falta nele é a fé, é a confiança. Perdera a confiança. E em outro estado, ele passa a ser ocioso na sua individualidade. Ele não contribui para com a vida, para com o meio, para com as pessoas. Então, isso, de certa forma, leva ao ser a se conectar com a sua própria
imaginação, né, a sua construção mental, né, e ele pode vir a contribuir cometendo esse suicídio, né? E aí os espíritos superiores prosseguem nesse aspecto. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ou seja, quando você despertar, ou quando nós despertarmos para o trabalho profíaco da vida, né, no meio, no sistema, para com os nossos pares, o tempo ele passa com mais naturalidade. E menos tempo nós vamos ter, na verdade, de nos permitirmos a esses sofrimentos. Ficar imaginando, de certa forma, coisas destrutivas, degradantes, que vai, de certa forma, nos pedir conta lá na frente. E nós sabemos disso. Porque a nossa sede é a mente, é o pensamento, né? Já diz os estudiosos antigos, penso, logo existo. Então eu penso e algo está se materializando. Eu penso e algo está se materializando. E isso vai tomar forma. E se eu não tiver cuidado, se não for algo bom, automaticamente eu vou me ver enredado em processos que vou me arrepender depois, né? Então, a falta do que fazer que eu não busco, né, vai me direcionar a esse critério. Aí, automaticamente, o tempo vai demorar de passar. E isso vai ser uma angústia para mim, porque eu estou depressivo. E o depressivo, para o depressivo, o tempo não passa. O tempo, ele, na verdade, será o meu adversário. Então, se eu construo essa ponte valorosa de trabalho, e aí está, os psicólogos, ele usa muito essa orientação no processo fundamental da depressão, que é para a gente procurar sempre o que fazer. Veja como estar de par com as orientações do mundo espiritual, né? A psicologia. Por quê? A psicologia era tratada pelos homens que reencarnam, homens que vêm, de certa forma, comprometidos nesses estudos para contribuir com algo, e ele traz essas ideações do mundo espiritual. Psicólogos renomados, né, no critério de moral ilibada, e recebendo os eflúvios do mundo espiritual na atualidade, ele nos traz esse conceito, né? Procure fazer algo. Quando chegar a esses pensamentos, esse sentimento, quando se sentir acuado por si só, vá fazer alguma coisa. E dentro de uma casa nunca tem o que não se fazer. Sempre tem algo para fazer. Tem roupa para lavar, tem banheiro para lavar, né? Tem a pia para lavar, tem cozinha, tem a casa para você desarrumar e arrumar, tem o guarda-roupa que nós poderemos, de certa forma, rearrumar. Tem sempre o que fazer. E nós precisamos ocupar essa mente que está dispersa no espaço da sua própria criação, né? E os espíritos, eles prosseguem. Ele lhe suporta as vicissitudes
com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, o trabalho vai fazer com que nós possamos chegar ao final das nossas provas, né? As nossas provas são benditas e nós vamos compreender o papel da mesma. Por que que nós reencarnamos? Por que é que nós estamos no mundo? Algumas pessoas desavisadas vão dizer que está no mundo para sofrer. Mas é equívoco. Jamais Deus nos iria ofertar o direito, a garantia por justiça da reencarnação para sofrer. Não. Ele nos permite para que nós possamos alcançar a plena felicidade. O sofrimento fica por conta da nossa individualidade, porque eu não entendo a mim mesmo, eu não compreendo a mim mesmo, eu ainda não acessei a consciência do valor da minha própria existência e da oportunidade de estar no mundo, no corpo físico. E nós ainda vamos dizer: eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. É verdade, alguns de nós, espíritos recalcitrantes, teimosos, jungido no mal, não pede para nascer. Como é que eles vêm? Na chamada reencarnação compulsória, sem direito de escolha. E aí, justamente, mas o número desse me parece menor de que o número daqueles que pedem por um processo consciencial, quando estão desencarnados, e descobre o seu mundo íntimo ligado às leis divinas, à lei de justiça, admite os seus equívocos e faz uma profissão de fé de mudança. E pede sim para renascer. Eu quero voltar. Pede intercessões de amigos que estão em nosso lado, chamados benfeitores, orientadores. Nós pedimos intercessão. Então a nossa maioria pede para nascer. Mas nós nos esquecemos, porque o esquecimento bendito da alma, quando renasce, faz com que nós possamos manifestar as nossas tendências antigas. E aí nós vamos brigar para conosco mesmo. Mas precisamos trabalhar, que o propósito da reencarnação é o sabor do trabalho. O salário do trabalho não é o salário material que nós temos aqui para que possamos pagar as contas. Esse se faz necessário. Mas o salário verdadeiro é o salário da plenitude divina, da plenitude do Espírito, acessando a felicidade de nós mesmos, a consciência inesgotável, de ser filhos de Deus, filhos plenos da criação. Esse é o nosso salário, que nós vamos descobrindo, nós vamos acessando. Então, ainda na questão 944, os espíritos Kardec vai perguntar aos espíritos: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Claro que hoje nós sabemos, de acordo com o processo do espírito de verdade, que não. E os espíritos são categóricos,
né, nessa resposta a Kardec, na 944. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei, né? Veja que quando ele diz que só Deus tem esse direito, isso não quer dizer que Deus vai cortar a nossa vida, para tirar a nossa vida. Não, é porque Deus já nos bastou no processo da reencarnação, do nosso programa reencarnatório, do nosso projeto, a quantidade de fluidos para que nós pudéssemos aqui estar no corpo físico. E chega um momento que acaba este fluido e nós voltamos para o mundo espiritual. Cessa a ligação entre o corpo físico e o corpo perispiritual que nós carregamos. Está na hora de voltar para casa, ou por um processo que nós chamamos morte do corpo. Então, só Deus vai competir. Ou seja, no momento certo, né? Logo que este fluido cósmico universal provém da criação divina, né? E que tem essa quantidade trabalhada nos ministérios das reencarnações, isso em determinado momento, isso vai nos faltar e nós precisamos voltar, né? Boa noite, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, paulistana, que mora na Revelia, em Porto Alegre. Seja bem-vinda, Ângela, né? Estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Então, prosseguindo nesse processo, é preciso que nós, né, encampemos a ideia da vida, que construa pontes libertadoras às pessoas, aos irmãos, aos amigos, aos vizinhos, que se perdure ainda neste quadro depressivo, neste quadro de ilusão de si mesmo. Então nós vamos buscar muitas das vezes formas para fugir. Tem aqueles que são afoitados e ele tira a sua vida, não aguentando os trancos, né, que ele é ofertado diante da própria natureza, da convivência. Ele busca a fuga imediata, porque acha que fazendo isso cessa o seu sofrimento. Todo ser que assim faz, ele acha que cessa. E não cessa esse sofrimento. Nós vamos ver mais para o fim, que nós temos algo para trazer, e vamos ver como é complexo essa ideia de cessar, né? Bom, nesse aspecto da vida, né, que nós poderemos entender que nós não temos o direito de tirar a vida. Nós muitas das vezes procuramos um recurso de fuga, não tirando a vida. Mas o que é que nós vamos fazer? Nós vamos para as drogas, o alcoolismo, né? O tabagismo. Nós vamos para a prostituição, para a sexolatria. Nós vamos para o processo da gula, da alimentação exagerada. Então nós temos vários caminhos, nós nos enveredamos pelos crimes. E isso porque nós queremos apagar a nossa mente de nossos compromissos. De certa forma, nós vamos ver que este é um suicídio, né, parcial. Nós nos enveredamos. Tanto é que nós, quando chegamos ao mundo espiritual, né, nós vamos ter a orientação de que nós cometemos o suicídio. E nós vamos ficar atônitos.
Mas como é que nós fizemos isso? Se eu não delinqui quanto à minha vida, não atirei quanto à minha vida, não usei veneno, não usei uma ferramenta, sim, mas você buscará outros caminhos. Esses caminhos são do verdadeiro suicídio, irresponsável. Nós gostamos de lembrar sempre André Luiz, que todos vocês, todos nós espíritas sabemos, André Luiz se toma conta, você fora suicídio, fumava muito, comia muito, tal, trouxe complicações para o seu organismo, e você poderia ainda estar encarnado. E ele vai tomar consciência, fazendo, de certa forma, uma retrospectiva, ele verdadeiramente passara das medidas. E nós andamos passando das medidas, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela vai nos advertir que esta é uma das formas de se apresentar a depressão em nosso meio. E nós não estamos atentos a isso. Nós achamos graça quando a pessoa come muito, quando a pessoa bebe muito, está inspirado. Não, muitas das vezes ali é uma doença depressiva crônica que vai se aprofundando a cada dia. Anísio vai nos dizer, por isso que no dia do nosso retorno não tem médico que faça a gente ficar. É verdade, Anísio. Quando nós temos que desencarnar, que esse fluido ele acabe, né? Você pode fazer o que fizer. Nós voltaremos. É preciso voltar. Por uma questão de educação, por uma questão de lição, que a providência divina nos favorece. E não adianta eu gritar que eu tenho muita coisa para fazer. Dizer que ainda tenho isso, tenho aquilo. Não, eu estou novo. Não tem isso. Acabou o fluido do tempo emprestado, nós precisamos voltar. E aí nós somos pegos de surpresa, da máxima de Jesus: orai e vigiai enquanto é tempo. E esse orai e vigiai também é isto: para que eu não passe de uma esfera para outra sem ter essa consciência que estou passando. É preciso que nós nos preparemos para isso, porque chegando o nosso momento de prestar conta à consciência, nós vamos prestar conta à consciência. Desencarnado, isso se amplia e nós estamos diante de nós mesmos. Vejamos esse processo do sofrimento que a Joana de Ângeles nos oferece. Ela vai nos dizer o seguinte: o homem empenha-se nesse processo de sofrimento, de sucção de si mesmo, Ele se manifesta no valor do sofrimento porque ele acha que merece. Por que é que ele diz que acha que merece? Porque ele tem a consciência que fez algo que não deveria fazer. E isso Kardec pergunta aos espíritos benfeitores, e eles respondem. Mas Joana de Ângeles, no livro Plenitude, na base do sofrimento, ela vai dizer: o homem empenha-se afanosamente para vencer o sofrimento que ele apresenta como adversário soeixo. Isso está incutido na nossa individualidade. Esse sofrimento, nós carregamos ele. Saímos de existência para existência, e na atual existência, no século XXI, nos dias de hoje, está manifesto em nós. E nós estamos lutando para nos desvencilhar, essa é a proposta. Em todas as épocas, ele vem travando uma violenta batalha para eximir-se a dor.
para se eximir da dor, em contínuas tentativas infrutíferas, me desculpem, nas quais exaure as forças, o ânimo e o equilíbrio, tomando depois em mais graves aflições. Então nós chegamos aqui no aspecto da dor. Essa dor avassaladora continua. Nós voltamos ao mundo espiritual e carreamos ainda com esse processo de dor. No livro O Céu e o Inferno, nós poderíamos lembrar do Pai e o conscrito. O Pai e o conscrito. Está lá no capítulo 5 do livro O Céu e o Inferno, que é um suicida. É o sofrimento que ele carrega. Por que que esse pai carrega esse sofrimento? Kardec o evoca. Depois, de algum tempo, ele é evocado, depois da sua morte pelo suicídio. E aí ele vai contar que ele tirara a vida, porque naquela época, lá na França, o filho dele fora contemplado a ir para a guerra. Arrimo de família, ele pensou, não pode ir para a guerra. Então, se o filho dele é arrimo de família, o que é que ele tem que fazer? Eu tiro a minha vida, o filho fica a meu lugar e não vai para a guerra. Olha que escolha, gente. Insana, que escolha. Para que o filho não vá para a guerra, com medo de o filho morrer, eu cometo o suicídio, e o meu filho é arrimo de família. Comerciante, não pode ir para a guerra. Resolva um problema. E assim ele faz. Sem antes, não deveremos esquecer, de que ele passou por um pântano de melancolia, entre depressão atuante, e automaticamente comete o suicídio em prol do filho. Sendo evocado por Kardec, que pede a Santo Agostinho para fazê-lo, lembrado por uns amigos que queria saber notícia dele, do mundo espiritual, ele vai dizer que ele sofre 2 vezes. Primeiro, porque ele tira a própria vida e não deveria ter feito isso. Segundo, não resolveram o problema do filho dele. Isso dói 2 vezes nele, na alma e no corpo, porque ao desencarnar pelo suicídio, ele está completamente materializado e ligado ao corpo. Ele tem a sensação do corpo, da ideia, da maquinação, quando ele perpetrou contra ti. Não saiu esse miasma. E a consciência. A consciência é a alma. Sofre 2 vezes. É infeliz no mundo espiritual, ele diz, este pai. E só a partir do momento da chamada, da evocação, é que ele diz que sente um alívio e agradece ao grupo que o está recebendo para conversar. Ao se despedir, ele mais uma vez agradece. E aí Kardec ainda te pergunta: preenchei a lacuna que deixaste? Eu sou indigno. A lacuna é da felicidade, da qual ele não pôde, de certa forma,
a alcançar. A lacuna é a felicidade. Eu sou indigno. Indigno porque fui contra a minha própria vida, eu fui um fraco. E aí Santo Agostinho, depois Kardec, pergunta acerca desse desencarnado, desse suicida. Santo Agostinho vai te dizer que ele não raciocinou, assim como nós não raciocinamos nas possibilidades. Ao ser convocado para algo, pode ser uma manifestação divina que esteja no meu programa para eu mudar alguma coisa, aprender, me reeducar, contribuir com algo, mas eu só vou, de certa forma, pautar em uma questão, daquela que me traz a angústia de perder o outro, o medo de perder, o medo de não ter, o medo de morrer. É a única coisa que eu penso. Eu não penso nas possibilidades amplas que esta providência divina pode me ofertar, pode me dar. Ele poderia ir para esta guerra, esse pai, ele poderia, o filho ir para a guerra, não ser abatido na guerra e ainda poder ser útil a muitas pessoas que estavam na guerra e trazer algo para poder socializar com a comunidade, com a sociedade. Enfim, Anísio, de novo, ele vai dizer, o fluido vital foi agredido. Sim, Anísio, quando nós cometemos esse ato translocado, o fluido vital foi agredido, abruptamente. Então é por isso que nós vamos ficar ainda um tempo materializado com essas ideias no mundo espiritual. Nós, para não passar do tempo, nós vamos lembrar que no livro Missionário da Luz, de André Luiz, no capítulo 11, para ser mais preciso, vocês podem ir buscar o caso de Raul e de Esther. Raul e Esther. E como nós estamos falando desse processo melancólico, Raul, ele sentia isso, mas era uma pessoa que ele se movimentava bem. Mas a melancolia estava na sua sede. Porque quando mais jovem ele foi apresentado por um amigo à namorada do amigo, ele se encantou com essa namorada. O tempo passou, o amigo se casou, o amigo ficou noivo, melhor dizendo. E ele começou a arquitetar em cima desse processo melancólico, em cima do processo do direito pelo outro, de buscar ter aquela pessoa. E o que é que ele faz? Engendra um crime. Ele mata o amigo. E depois, realmente, ele corteja a Esther. Termina casando com Esther, tendo filho. Um pai de família, como ele descreve, André Luiz, exemplar, respeitado. Mas ele vivia com a melancolia no fundo da sua alma. Ele se achava indigno de viver com essa mancha, com esse crime. E ele foi arquitetando forma de sair do mundo. Ele vai, consegue uma arma e ele dá cabo da vida dele, sem deixar trilha. Tanto é que nas investigações não parece que é um suicídio, mas um latrocínio, roubo direto de morte. A polícia não achou meio, encerra o caso. Mas Esther, ela fica se questionando, desdobra como uma amiga mais consciente
uma amiga que ela tinha, mais espiritualizada, e as duas em espírito desdobrada, vamos procurar a ajuda de Alexandre. E Alexandre lhe promete essa ajuda. Não vou dar spoiler aqui para vocês, não. Não é isso, né? É a palavra. Spoiler é contar o livro que vocês podem ler. Mas Alexandre, ele vai ajudar essa pessoa e vai pesquisar no mundo espiritual aonde Raul está, para saber da verdade, tranquilizar a mulher, porque a mulher está aflita. Ele era uma pessoa direito. Por que aconteceu isso? Os porquês da vida. E acha, depois de cometer o suicídio, Raul é tomado por uma falange de espíritos viciosos, vingadores, né? E leva ele para as regiões de sofrimento. Quando Alexandre consegue o achar, com a intercessão de outros amigos do mundo espiritual, Raul agora é um espírito comandado por uma legião, é batado, sem consciência de si, sem identidade. Não sabe o seu nome, não sabe o nome da mulher, não sabe se tinha família, nada. Ele agora ficava sendo vampirizado e vampirizava. Onde é que vão achar ele? Justamente de um abatedouro de boi. As carnes, o sangue fresco. E ele se deliciando junto com aquela malta de espíritos dementados, sugando o fluido vital daquele matador para se alimentar. Até que, diante de outros esforços, eles conseguem subtrair Raul da mão desse povo e leva para tratamento. É aí que começa a sua odisseia, porque quando ele é trabalhado e vai retomando a consciência, a sua lucidez, ele vai, de certa forma, estruturando a sua grande loucura. E aí vem o outro desespero. Como é que pode reaver todo esse processo? Então, o vale dos suicidas que nós chamamos é a nossa própria consciência. O vale circunscrito é o vale da consciência. Porque até para o processo do suicídio, Deus leva em consideração, né, o que levou a fazer. Conceição está nos dizendo desenvolver um espírito de cooperação grande, naturalidade, em dar como em receber e simples ato viver em harmonia. Esse deverá ser o nosso caminho. Desenvolver esse espírito de cooperação, uma força-tarefa nesse processo do despertar o homem, despertar o espírito, para que possa viver dessa forma harmônica consigo mesmo e com o meio que na verdade se apresenta. Essa será a nossa alegria, será a oferta divina como salário inesgotável para a nossa vida. Mas, chegando ao termo da nossa lição de hoje, nós agradecemos a todos vocês. E é claro que não dá para trazer tudo em menos de uma hora, porque esse é um assunto que demanda muita conversação, muito diálogo. E nós vamos fazendo isso nos grupos de estudos, nas conversações, né, nas trocas de mensagem,
para que possamos, de certa forma, irmos aprendendo um pouco mais e solidificando esse processo da fé racional na nossa individualidade. Gente, Deus é bom, é bendito. Deus, Ele está sempre nos oportunizando o menor. Ouvimos uma frase e vamos repeti-la. Não vamos desistir de ninguém. Não vamos desistir de ninguém. Vamos contribuir até onde der as nossas forças e pedindo forças a Deus para que o outro seja feliz, para que assim também nós possamos ser felizes. Deus nos abençoe, nos ilumine e nos conduza aos nossos lares com paz, com harmonia, com felicidade. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento, dizendo a Jesus da nossa alegria de estar nessa energia educativa, ladeados que estamos pelos benfeitores espirituais, em nosso lar, no nosso quarto, na nossa sala, no nosso mundo íntimo. A sua misericórdia, Senhor, não cessa. Assim agradecemos aos benfeitores espirituais e rogamos possa continuar a nos ofertar com essa interação entre os dois planos. Abençoa os nossos familiares, Senhor Jesus, aos nossos amigos e inimigos. Abençoa os nossos adversários que temos ainda em quantidade, para que eles despertem e leve os louvores a Deus pela sua tranquilidade. Agradecemos, Senhor, e nos despedimos com votos de muita paz. Que assim seja. Deus nos abençoe e nos ilumine, meus amigos. Amanhã estaremos em serviço e nos veremos pela aí. Mais tarde, fora do corpo físico, estaremos em serviço e nos veremos pela aí. Muita paz. Boa noite a todos.